sou a pastora Gláucia Ramalho, sou pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular em Matosinhos, sou psicóloga e terapeuta familiar. E quando eu penso em missões, eu penso em 2 versículos. O primeiro, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, ordem de Deus. E descerá sobre ti o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você pode estar pensando, mas como fazer missões em tempo de pandemia? Como fazer missões em tempo de isolamento social? Tem uma turminha que está precisando muito da sua ajuda e do seu amor. Sabe quem é? A sua família. É, a sua família. Principalmente as crianças. E hoje eu quero dar uma atenção especial às crianças. As crianças em meio à pandemia. Esse é o nosso tema. Como a pandemia afeta a saúde mental das crianças e dos adolescentes. Todos nós, de alguma forma, fomos afetados pelos efeitos do isolamento social. Crianças foram mais prejudicadas ainda, por não terem o domínio dos sentimentos. 2020 foi um ano muito difícil para todos nós, em muitos aspectos. A pandemia pegou o mundo de surpresa, trouxe várias perdas, afetou a economia do país, acabou fazendo com que as relações familiares precisassem ser revistas, pais e filhos passaram a cumprir o isolamento social em casa, demandando cada vez mais o uso da tecnologia para as atividades profissionais em home office, aulas online e entretenimento. Enfim, a nossa rotina mudou. Os adolescentes e os pré-adolescentes também estão enfrentando dificuldades, mas nessa idade, a capacidade de verbalizar os sentimentos e expor as emoções é maior. Em todos os casos, independente da idade dos filhos, a família precisou ressignificar as suas relações. Ao mesmo tempo em que a pandemia teve um lado muito ruim, porque trouxe doença, trouxe perdas, também teve um lado bom, porque tem ajudado as famílias a se reconectarem. Você já percebeu isso? Mas hoje eu quero falar sobre quais são os sinais de alerta que nós precisamos estar atentos, na nossa casa, no que diz respeito às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Foram muitas as mudanças que trouxeram impactos às crianças e adolescentes, que deixaram de ter a convivência normal do dia a dia, com a escola, com a igreja, com os professores, com os amigos, com os avós. As aulas online são hoje fundamentais para a apresentação do conteúdo e para o aprendizado dos nossos filhos. Mas nada, meus irmãos, substitui o contato presencial. O abraço, o olho no olho, a risada, as brincadeiras na hora do recreio. Para as crianças da primeira infância, que é o momento de desenvolver a socialização, esse distanciamento social foi muito ruim, muito impactante, porque elas aprendem através do toque. Por isso, nesse momento, é importante que a família se faça mais presente. Observem mais os seus filhos, procurem entender o que a criança gosta e proponha atividades em família, atividades que sejam seguras, como jogos, brincadeiras de acordo com a faixa etária de cada uma delas, atividades diversas,
Por que não aprender nesse momento artesanato ou até mesmo fazer uma horta em casa? O importante é estar em família. O importante é fazer junto. Por que não fazer exercícios físicos? Em casa, ginástica, jogar bola, dançar. Tudo está valendo, né? Nesse momento de pandemia. Por isso, nesse momento, é importante que a família esteja presente, né? E observando cada detalhe dos seus filhos. Os pais precisam ser o norte para os seus filhos. Lembrando que é importante ter um olhar atento a possíveis sinais de que a criança precisa de um atendimento específico, quem sabe uma terapia. Talvez ela esteja mais ansiosa. Então os pais precisam observar, fica de olho para perceber alguns comportamentos diferentes que o seu filho possa apresentar. Pastora, que comportamentos são esses? Choro excessivo e imotivado, não tem motivo, mas a criança agora está mais chorosa. Crianças que têm a oralidade desenvolvida e que agora estão se fechando, não querem falar, não querem conversar. A inapetência, ou seja, a ausência de apetite, a irritabilidade, o nervosismo, a impaciência. Às vezes a criança também passa a ter muitos pesadelos. O que fazer nesses casos? Os pais, no primeiro momento, devem começar promovendo mudanças na rotina do seu filho. Nós sabemos que não tem sido fácil, né? Tá todo mundo dentro de casa. E às vezes nós nos apegamos a algumas coisas que em excesso podem fazer mal, né? A gente já conhece uma babá que é muito famosa, né? Nas famílias, que é a televisão. Mas nesse tempo, o menor tempo possível na frente da tela, na frente da televisão, do computador. Nós temos que priorizar atividades em famílias, conversas, sentar-se à mesa, fazer as refeições à mesa e não no sofá da sala, sentado lá frente à televisão. Jogos, brincadeiras, o que é, né? Aproveite esse momento para ensinar, pai e mãe, as brincadeiras da sua infância para os seus filhos. Porque tudo isso vai trazer mudanças positivas. Com o isolamento social, as crianças e os adolescentes se apegaram ainda mais aos aparelhos eletrônicos. É importante buscar alternativas para as vivências em família, afastando as crianças um pouco desses aparelhos, do celular, do tablet, do computador. Claro que é importante, elas já vão estar usando, né, as maiores para estudar, continuarão utilizando para conversar com os amigos, para assistir a um vídeo, para jogar um jogo, mas nessa fase é importante que esse tempo seja reduzido e que haja uma supervisão dos pais. O que o seu filho está assistindo? Que tipo de jogo ele está jogando? Isso é muito importante. Sobre a saúde mental das crianças e dos adolescentes, nós vivemos num cenário de caos e de incerteza. Portanto, cabe aos pais ou aos responsáveis adaptar ao dia a dia das crianças, né, uma nova realidade. A criança, ela precisa acordar de manhã, arrumar a sua cama, tomar o seu café, né? Ter o tempo de estudar, ter o tempo de ficar ali na internet, brincar lá fora, mudar de ambiente. O que nós estamos vendo, principalmente com os adolescentes, é que eles estão ficando confinados nos seus quartos. E isso não é bom.
Isso não é bom. Precisa dessa convivência com a família, com o outro. Estamos vivendo um momento atípico no mundo. Medo, angústia e ansiedade são as palavras da vez. Todo mundo fica preocupado, com um parente que está no grupo de risco, fica preocupado com a situação econômica do país. Nós estamos todos juntos no mesmo barco. Mas diante de tantas incertezas, nós não podemos nos esquecer dos pequenos, das nossas crianças. As nossas crianças e os nossos adolescentes são o futuro do nosso país. Muitos pais estão confusos e não sabem como lidar com as crianças na quarentena, diante da pandemia. É claro que cada ambiente familiar tem as suas peculiaridades. Elas não são o foco, as nossas crianças, elas não são o foco de maior preocupação no contexto da pandemia que nós estamos vivendo. Embora elas possam ser infectadas, geralmente é de uma forma muito branda. Entretanto, o impacto da pandemia, do isolamento social sobre a saúde mental das crianças e dos adolescentes pode ser grande e pode ser desastroso. Pode ser pior até do que na vida de um adulto. Por quê? Porque as consequências desse isolamento, porque essa ameaça contra a vida e a perda, da sanidade mental pode ser maior na vida das crianças. Nós precisamos entender, pastora, por que nós devemos nos preocupar com a saúde mental das crianças e dos adolescentes hoje, nesse momento? Os transtornos que surgem na infância e na adolescência são altamente relevantes para a sociedade porque afetam indivíduos normalmente saudáveis em plena fase produtiva de desenvolvimento e que podem trazer prejuízos cumulativos até a idade adulta. O que isso quer dizer? O estresse emocional, ele é um dos mais importantes fatores de risco preveníveis para os transtornos mentais. Os transtornos que surgem a partir do estresse podem ocorrer já na infância ou mesmo anos após a ocorrência da situação estressora. A atual pandemia e o contexto que acompanha chegam aos cérebros das nossas crianças por meio das informações, por meio das emoções, das emoções dos seus pais e de outros adultos que são significativos para elas, pelas mudanças de rotina, como agora, não poder ir à escola, não poder ir à igreja, não poder brincar, no parquinho, muda a rotina, muda o ambiente, e ao longo do tempo isso pode ser prejudicial. O cérebro de cada criança é diferente e reconhecerá os dados recebidos de forma particular. Surgirão pensamentos e emoções como sinais de estresse, que serão transmitidos de forma direta, expressando medo e insegurança, ou de forma indireta, expressando irritação, insônia, falta de apetite. Os pais, que são os protagonistas no desenvolvimento dos seus filhos, poderão perceber, reconhecer os sinais de estresse e processá-los e retransmitir às crianças respostas que possam gerar acolhimento
segurança e aprendizado, estabelecendo aí um ciclo positivo. O que isso quer dizer? É que a nossa responsabilidade de dizer o que os nossos filhos, dizer para os nossos filhos que tudo vai ficar bem, nós precisamos sim tomar cuidado, dizer para eles, olha, você precisa sim tomar cuidado, usar máscara, lavar as mãozinhas, passar álcool em gel, ficar em casa, agora não pode abraçar, não pode dar beijinho, tem que manter a distância da vovó, do coleguinha, orar com eles, dizer que Jesus está conosco, que Jesus está cuidando de nós, maior é o que está em mim do que o que está no mundo, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à nossa casa. Isso fará toda a diferença. Outro dia eu estava fazendo caminhada e vi um pai pedindo à filhinha para parar de correr e esperá-la. Como ela não acatou a ordem do seu pai, ele gritou, olha o coronavírus! E ela voltou chorando. Alguns pais podem não reconhecer os sinais de estresse em seus filhos, ou podem reconhecer, mas não responder, ou ainda podem transmitir respostas, como esse pai fez, que geram mais medo, mais insegurança e desamparo, estabelecendo assim um ciclo negativo, levando essa criança à ansiedade e até uma possível depressão. Então, algumas coisas nós não podemos fazer, né? Como os mitos da infância, né? Ah, vou te entregar para o homem do saco, colocar a criança de castigo no quarto escuro. Essas coisas podem trazer prejuízos à saúde mental. E você, pai, você, mãe, você é o missionário dentro da sua casa. Você tem responsabilidade para com a sua família, para com os seus filhos. Todas as crianças e adolescentes neste momento se deparam com situações que geram sofrimento. A limitação de não poder ir e vir, a restrição do espaço, não poder encontrar ou abraçar, é muito difícil. Não poder encontrar seus amigos, ir à festa, não poder ir à escola, ir à igreja, viagens, participar de campeonatos. O medo de ser infectado, o medo de perder um ente querido. A percepção dos pais, né, de ver os seus pais ansiosos, preocupados, irritados, brigas em casas, pais que perderam o emprego, são todas situações que geram estresse nesse momento. E nós precisamos estar atentos a tudo isso. Você pode mudar a história. Você conhece Jesus e Ele é a luz. Ele pode trazer luz nessa situação. Ele está cuidando de cada um de nós, amém? A vida ela é breve, mas ela deve ser linda. Para terminar, eu gostaria de citar Tiago 4,14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida. É um vapor que aparece por um momento e depois se desvanece. A pandemia global pelo coronavírus talvez seja conhecida como a maior crise enfrentada pela humanidade no século 21. Mas o que nós precisamos saber? Que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós precisamos estar atentos. Então, cuide da sua saúde emocional, passe segurança para os seus filhos, respire fundo, acalme-se. A falta de empatia é a principal causa das discussões e brigas em qualquer ambiente. Eu quero dizer para você que nós precisamos reaprender e fazer aquilo que é certo, reaprender a administrar o nosso tempo. Será que nós olharemos mais nos olhos das pessoas que amamos a partir de agora? Acho que chegou o momento de nós colocarmos em prática 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor.
Estes três, mas o maior destes é o amor, que é o vínculo perfeito. Ame a sua família, cuide da sua família. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente. Que você possa ser um missionário na sua casa. Que Deus te abençoe poderosamente. Um beijo no seu coração.